Olá a todos os participantes da Semana Brasileira de Engenharia Química. Meu nome é Gilmar Luiz Tomasson, sou natural da cidade de Dois Vizinhos, sudoeste do Paraná. Tenho 27 anos e hoje eu moro em Campinas, no estado de São Paulo. Quero agradecer primeiramente o convite para poder participar desse evento, principalmente a pessoa da Pâmela que entrou em contato comigo e tal. E primeiro também quero pedir desculpas pela situação. Eu não tô com a mão aqui de Vardo, tá tendo um surto de cachumba e com 27 anos eu peguei cachumba. E até que fica aqui meu recado de utilidade pública. Quem não fez o reforço da o reforço da tríplice viral, no meu caso eu não fiz, tá vulnerável, tá suscetível a pegar, tá tendo surto em várias cidades. Hoje eu tô em Dois Vizinhos, mas muito provavelmente fui contaminado em Campinas, apesar das duas cidades estarem sofrendo com surto de cachumba. Então fiquem atentos à carteirinha de vacinação de vocês. E pedir desculpa também pela minha dificuldade de falar e tal, mas é que tá complicado, esse lado aqui tá bem pior. Então, voltando ao que interessa, sou engenheiro químico, cursei engenharia química na Universidade Federal do Paraná, cidade de Curitiba. Dei início aos meus estudos no primeiro semestre de 2009. Durante a minha graduação, eu tive um ano em Lyon, na França, onde eu cursei um semestre de Engenharia Energética e Ambiental no INSA de Lyon, INSA é Institut National de Sciences Appliquées, que é o Instituto Nacional de Ciências Aplicadas, e também eu fiz um semestre de estágio na DERIC do Rhône-Alpes, que DERIC é a Direction de l'Europe des Relations Internationales et de la Coopération, que é a direção da Europa para as relações internacionais e cooperação do Rhône-Alpes, que na época era um dos estados franceses, que a França sofreu uma reorganização, né, dos seus territórios, e no começo desse ano, então ele passou a se chamar Auvergne-Rhône-Alpes. Hoje eu trabalho na ExxonMobil Química, é uma empresa afiliada da ExxonMobil Corporation, uma empresa americana do petróleo, com sede em Houston. Sou engenheiro de manufatura na planta de fluidos de Paulínia. E Paulínia é uma cidade localizada próximo a Campinas. E sobre a experiência profissional e sobre a própria ExxonMobil, também pretendo falar mais daqui um pouco. Agora, sobre a minha relação com engenharia química, muitas vezes eu fui questionado sobre o porquê ter escolhido esse curso e eu nunca soube responder o porquê exatamente. Nunca foi um negócio que, quando era pequenininho, a professora perguntava, o que tu vai ser? Não, você quer ser engenheiro químico? Eu nem tinha ideia do que era engenharia química. Bem, na verdade, foi meio que ao acaso. Quando eu tinha 17 anos, eu fiz um ano de intercâmbio através do Rotary. Morei um ano em Cracóvia, na Polônia. E antes de até fazer esse intercâmbio, estava no segundo ano do ensino médio, minha ideia era fazer medicina, enfim. Mas aí eu voltei de lá completamente perdido, a única coisa que eu sabia é que eu não queria mais medicina. Eu também não sabia o que fazer. E voltei, era final de agosto, e a inscrição vestibular do Federal acabava no começo de setembro, ou seja, eu tive uma semana para definir que curso que eu ia prestar vestibular. Eu gostava de química, de biologia, de física, assim. Na época eu pensei, vou fazer engenharia de bioprocessos e biotecnologia. Prestei o vestibular, aí por uma questão, a nota de corte foi 50, eu fiz 49, não passei. Então daí não prestei mais nenhum vestibular, no outro ano eu fui fazer cursinho. Ao fazer cursinho, então eu comecei a conversar com o pessoal, conversar com professores e tal, e aí eu vi que engenharia química era mais amplo, né? Bioprocesso e biotecnologia era muito específico, eu ficava restrito a uma só área, e engenharia química me permitia posteriormente também trabalhar nessa área, mas também em muitas outras. Então, beleza, eu falei, vou fazer engenharia química, né? Prestei vestibular, fui aprovado na Federal Paraná, fui aprovado também na UEM, Maringá, na URGS em Porto Alegre, Santa Maria, na Federal Santa Maria também, mas acabei optando por Curitiba. Então, como eu falei, eu acabei entrando no curso por acaso, né? Não deu certo falei, pessoal, beleza, vamos para engenharia química. Mas eu aprendi a gostar de engenharia química, obviamente, não de tudo.
Tem coisa que até hoje duvido de que alguém gosta, mas é necessário, né? Mas aprendi a gostar da engenharia química e, no geral, foi um curso bom, foi um curso... Eu achei bom. Achei gostoso. E da minha parte, se eu tivesse que mudar algo, talvez eu teria participado de alguma iniciação científica ou alguma monitoria. Durante o curso, minha única atividade extracurricular foi intercâmbio. Assim, para ser sincero, eu nunca me senti muito atraído pela parte de pesquisa, a parte mais acadêmica. Até no terceiro semestre, eu esbocei uma participação numa iniciação de produção de biodiesel a partir de algas, mas aí o projeto demora para começar, sofreu atraso e tal, eu acabei desanimando. E outra coisa também que me desanimou, que me desmotivou é a bolsa que era paga, porque, assim, eu sempre fui atrás das minhas coisas e tal, desde pequenininho eu trabalhei junto com meu pai e tal. Então, a parte da bolsa, primeiro a ausência dela, né, no começo, e depois o valor dela. E nesse mesmo tempo eu comecei a dar aula particular, e com uma semana dando aula, por um período menor do que a iniciação, eu tinha um retorno tão igual, às vezes até melhor do que com a bolsa da iniciação. Não que eu esteja desmotivando alguém a fazer isso e tal, de jeito nenhum, mas foi algo que me desmotivou e, óbvio, não estou pondo nessa conta tudo aprendizado, experiência que uma iniciação científica, uma monitoria pode trazer. Mas na época, para mim, a coisa fechava, a conta fechava, então eu preferi fazer acabei abrindo mão de participar e hoje, talvez se eu pudesse mudar, eu vejo que tem muito mais coisas envolvidas e talvez eu fizesse diferente, talvez eu desse mais valor a isso, enfim. Isso é uma coisa que eu tenho lá durante minha graduação, algo que talvez eu fizesse diferente. Durante a faculdade também eu tive sempre uma boa relação com o pessoal do diretório de engenharia acadêmica, com o conselho de estudantes do setor tecnologia, mas nunca assim me engajei, participei firmemente e tal. Aliás, uma vez nós concorremos com uma chapa à eleição da EC, mas nossa chapa não ganhou. Não que nós tenhamos ficado tristes por causa disso, para nós era meio que uma diversão estar nisso e tal, e felizmente ganhou uma chapa que era mais engajada, fez um trabalho muito bom, um trabalho sério e tal, e que eu acho que nós não faríamos. Mas assim, eu sempre estive ligado nas questões e tal, mas nunca me envolvi firmemente, enfim. E sobre a engenharia química em si, hoje eu vejo que tem muita coisa que pode ser feita diferente na questão do curso, da graduação. Algumas coisas que eu vejo que faltam alinhamento, principalmente com a realidade industrial. Muitas vezes tem professores que nunca tiveram uma experiência na indústria, que você vê que está desconexo, que a faculdade é defasada em relação a tecnologias disponíveis, a pesquisa não é valorizada como ela devia ser. Tem muitas matérias às quais não se dá devida atenção, como, por exemplo, gestão, empreendedorismo, administração. Você tem algumas matérias dessas assim, mas é um negócio muito superficial, você não foca, você prepara muito tecnicamente, você não prepara a pessoa engenheiro químico, você prepara o técnico engenheiro químico. Mas isso tudo é uma questão que faz parte de uma discussão muito maior sobre a educação no nosso país como um todo e que eu acho que é mais oportuna para um outro momento. Ainda sobre a questão da faculdade, eu tive a experiência do meu intercâmbio e ter estudado numa faculdade na França. Então eu falo sempre assim, a grande diferença entre nós e eles é a infraestrutura. Questão de conteúdo, de saber a matéria, do que os professores ensinam. Sim, não vejo grande diferença. Os acadêmicos nossos aqui, os acadêmicos deles lá, sabem o mesmo. Eles são tão inteligentes quanto, nós somos tão inteligentes quanto, ou mais. Não se mede inteligência, mas não dizer mais popular, nós somos tão inteligentes quanto eles. E o que diferencia nós para eles é a estrutura. Lá tem laboratório para a teoria ser posta em prática, tem equipamento, tem sala climatizada, tem estrutura que permite o aluno morar, se locomover, se alimentar com conforto, não só com dignidade, com conforto. Você tem um alojamento decente, você tem um transporte público eficiente, você tem uma refeição decente, não uma coisa que te permita sobreviver, mas uma coisa que te permita viver com um certo conforto, que dê uma condição de você dispor o tempo para estudar mesmo. Além disso, você tem incentivo à prática de esporte, uma vida saudável, você tem acompanhamento médico. Isso tudo eu falo de universidades públicas, né?
Óbvio, lá não é exatamente pública, como nós aqui, você paga alguma coisa, mas enfim. Além disso, você tem também incentivo para participar de workshop, participar de congresso, o investimento em educação lá é muito bem feito. Eu cito sempre um exemplo de uma situação que, numa aula de laboratório lá, nós fizemos um experimento e tal, e usamos um equipamento, o equipamento, a hora uso dele custava 350 euros. E isso era disponibilizado sem problema nenhum. Então, tem uma estrutura, uma condição de se trabalhar melhor. E enquanto na Federal do Paraná, eu lembro uma vez que eu fui pegar um reagente e olhei, por um acaso, a data de validade, ele estava vencendo há mais de 5 anos. Então, é uma pequena diferença, né, na estrutura de trabalho. Esse que é o grande diferencial da educação deles para nós. Não os alunos, não o conteúdo dos professores, mas a infraestrutura. E eu ouso dizer que se nós tivéssemos uma condição de estudo, uma condição de trabalho como a deles, nós seríamos tão bons ou até melhores do que eles, porque aqui no Brasil nós tiramos leite de pedra. E uma coisa que eu vejo muito importante lá, que eu sinto falta aqui, que eu vejo que poderia melhorar muito, é a parceria público-privada. Lá você tem muitas empresas atuando dentro da universidade, trabalhando em projetos. Obviamente, o projeto vai dar lucro para a empresa? Vai, mas a empresa está investindo na faculdade, está melhorando a estrutura, propiciando uma condição no meio acadêmico se desenvolver. Então, lá é muito bem vista com bons olhos, tanto pela universidade como pelas empresas. Então, é uma coisa que funciona, que dá certo e que eu vejo que seria uma saída para a nossa situação, educação aqui no Brasil. E também pergunto se ter tido uma formação na França é um diferencial quando eu vou para oportunidade de emprego e tal. Assim, para mim, até hoje, nunca foi. Até porque é uma situação um pouco particular, eu entrei numa empresa, acabei ficando nunca, mas que eu vou falar mais depois também. Mas eu acredito que em situações pontuais, sim. Não são raros os casos de empresas de determinados países que preferem estudantes que tiveram experiência nesses países. E eu não tiro a razão delas, porque é muito mais fácil você pegar alguém que já estudou, por exemplo, uma empresa alemã em Santa Catarina vai pegar alguém que já estudou na Alemanha, que sabe como funciona o modelo de trabalho ou o modelo de estudo, enfim, é cultural, né? Tanto estudo como trabalho, eles meio que se assemelham, então é muito mais fácil trabalhar com alguém que já está adaptado a isso do que alguém que não. Não que não ter tido uma experiência em tal país vai impedir você de trabalhar em tal empresa. Eu acho que é apenas um facilitador, acho que facilita sim, mas assim, situações pontuais, não que isso vai ser um fiel da balança numa contratação. Sobre as minhas experiências profissionais, desde pequeno eu sempre trabalhei na empresa do meu pai, empresa de comércio, de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos. E durante o período da graduação, eu já falei, né, eu dava aulas particulares, aulas de matemática, de física, de química, de inglês. E além do estágio que eu fiz lá na França, esse estágio eu gosto de falar um pouquinho dele, porque eu acho que foi bem importante para mim. Começando com o Auvergne-Rhône-Alpes, que hoje a França está dividida em 18 regiões, que se equivalem aos estados brasileiros na estrutura organizacional deles, né? E porém lá eles têm uma cultura de cooperação interregional, como se fosse uma cooperação interestadual, só que não apenas entre as regiões nacionais, entre regiões internacionais. Como, por exemplo, se o Paraná firmasse uma parceria com a Califórnia e com a província de Nagoya, no Japão. Alguma coisa assim. Então, por conta dessa cooperação, que existe a diretoria de Relações Internacionais da Europa e da Cooperação. Abrindo parênteses lá, eles têm um fundo muito grande destinado a esses projetos de cooperação e tal. Eles têm dinheiro para investir realmente nisso. É uma coisa que dá certo, uma coisa que funciona, uma coisa bem estruturada. Então, eu entrei nesse estágio para desenvolver atividades dentro de um programa de cooperação que se chama Quatro Motores para a Europa. É um programa que conta com mais de 20 anos já de parceria e envolve 4 regiões, 4 estados, né? Que à época era o Rhône-Alpes, na França, o Baden-Württemberg, na Alemanha, no sul da Alemanha, a Lombardia, na Itália, e a Catalunha, na Espanha. Então, um programa de cooperação na parte de tecnologia, parte social, parte de energia e tal.
E ele possui um homônimo aqui na América do Sul, que se chama Quatro Motores para o Mercosul. E foi um programa criado em 2007, que ele incorpora o Paraná, Córdoba na Argentina, Rivera no Uruguai e Alto Paraná no Paraguai. E entre esses dois programas tinha sido firmada uma parceria de cooperação nas áreas de tratamento de dejetos e energias renováveis. Então, para mim foi muito interessante porque eu tive um estágio que envolveu engenharia química, eram projetos ligados à engenharia química, mas um pouco engenharia ambiental, até pela minha faculdade ser engenharia energética ambiental, relações públicas, já que eu estava lidando com governos, né, eram programas governamentais, e relações internacionais, porque envolviam 8 países. E para mim foi muito importante, porque foi aí que eu defini que eu não queria seguir carreira na área técnica, no chão de fábrica mesmo, eu queria alguma coisa, como você pode dizer, eu queria trabalhar em escritório. Falando mais, num jeito mais prático, eu queria trabalhar em escritório. E nesses projetos aí, dentre alguns que eu trabalhei, eu recordo muito de 2 que foram importantes, que foi os 2 foram em parceria com a Argentina. Um foi a caracterização dos dejetos da cidade de Córdoba, para poder se aproveitar isso aí para produzir energia através do biogás, e outro foi uma caracterização do potencial fermentável da bacia leiteira da província de Córdoba, que tem uma grande indústria do leite, e todo esse dejeto não era simplesmente descartado. Então, para mim, eu considero que foi, durante todo o curso de engenharia química, durante todo o período da minha formação, esses 6 meses foram os mais importantes para mim, foi onde mais me agregou, onde mais eu aprendi, onde mais eu achei legal mesmo fazer engenharia química, onde eu também defini que eu decidi, me fez, sei lá, ver que eu queria seguir mais a carreira de escritório, não chão de fábrica, não a parte mais técnica, mas mais essa parte de relação, mais essa parte de negociação, enfim. Para mim, o ponto alto da minha formação, para mim, foi esse estágio. E eu lembro que ainda quando eu estava terminando esse estágio ainda lá na França, alguém me falou, vai ter abriram as inscrições, acho que até foi o grupo no Facebook, né, engenharia química, que falou, abriram as inscrições para o estágio na ExxonMobil. Aí eu lembrei de uma colega minha que tinha feito estágio, falou que era exatamente isso, era mais, né, essa parte de escritório, logística, supply, vendas, e então eu fui pesquisar um pouco mais, era realmente isso, era um estágio de escritório, se dizer assim. Então beleza, eu resolvi participar, falei, vou voltar pro Brasil, não tenho nada mesmo, vou participar. Então, fiz as etapas iniciais lá, cheguei no Brasil e participei da dinâmica, participei da entrevista e fui admitido. Então, eu comecei o estágio sem, como falei, não tinha pretensão, era apenas para ocupar o tempo, para agregar alguma coisa, né? Então, o estágio de duração de 1 ano, eu já aproveitei 6 meses para fazer o período de estágio obrigatório, que nós somos obrigados, ok. Então, eu acabei não me inscrevendo em nenhum outro processo de estágio, nada. E comecei trabalhando na parte de polímeros, com logística, a parte de navios, depois a parte de líquidos, solventes com trens, isso era tudo na América do Norte. Também com a parte de importação, exportação para a Ásia, também era a parte de lubrificantes. E depois eu acabei indo para a parte de supply chain, quando eu trabalhei mais com controle de qualidade do produto e das entregas. E eu comecei a conhecer a empresa, comecei a conhecer toda a cadeia do óleo e gás, tem um overview sobre isso e tal, e eu comecei a gostar. Agora, fazendo um parênteses, a Exxon ela é a maior empresa de energia privada do mundo. Ela perde para as estatais como o Aramco, da Arábia Saudita. Enfim, é uma das maiores empresas, das maiores petroleiras do mundo. Pela lista da Forbes, desse ano ela está em 9º nas maiores empresas do mundo, perde para bancos chineses, banco de investimento americano, banco de investimento inglês. Em valor de mercado, ela junto com a Apple são as 2 empresas com maior valor de mercado listada em bolsa nos Estados Unidos. Enfim, está presente em, se não me engano, mais de 190 países. No Brasil, atua na área de exploração, possui alguns poços exploratórios, com um escritório no Rio de Janeiro que coordena isso. Possui um terminal logístico terceirizado no Porto de Santos,
Possui um escritório de vendas e marketing em São Paulo, uma planta de fluidos em Paulínia, que produz solventes, e um Business Support Center em Curitiba, que ele dá assistência em inúmeras operações globais da Exxon. Eles centralizam todas as operações globais deles em alguns desses support centers espalhados pelo mundo. Outros tem, por exemplo, em Moncton, no Canadá, em Buenos Aires, na Argentina, em Bangkok, na Tailândia. E, enfim, então no Brasil a atuação dela é essa. E então, quando estava contando, comecei a gostar desse setor, principalmente a parte de petroquímica, já que o meu estágio se deu no setor de químicos, né? E uma das coisas assim que me chamou a atenção, que está se desenvolvendo durante o período do meu estágio, crescendo e cada vez mais, é a exploração de óleo e gás de xisto através do fracking horizontal. É uma tecnologia que tem sido muito utilizada em solo americano, inclusive possibilitou eles se tornarem o maior produtor mundial de petróleo. E é uma tecnologia que tem sido muito usada na indústria petroquímica. De uma maneira simplificada, hoje você produz o plástico a partir de gás. Inclusive eu já falei delas, quando essa tecnologia tem influenciado tanto o mercado de petróleo como o mercado petroquímico. Já falei em alguns congressos, algumas semanas acadêmicas de engenharia química, uma área que eu me interessei bastante. Então, comecei a gostar de trabalhar nessa área, comecei a me envolver mais com a empresa, com o ramo também. E meu estágio foi chegando ao fim e eu recebi uma proposta de efetivação, porém ainda como analista, né? Eu ainda tinha que terminar a faculdade, estava terminando o 9º semestre. E então eles me fizeram uma proposta para trabalhar como analista. Eu aceitei. Trabalhei na parte de supply chain, cuidando de terminais americanos. Então, assim que eu terminei o meu curso, foi procurada uma nova oportunidade na área, mas daí com uma posição de engenharia, né? Como Curitiba é uma área que só tem só suporte ao business, não tinha uma posição dessa, então surgiu uma chance na planta de Paulínia para uma posição de engenharia lá. Como eu falei, nunca foi minha ideia seguir carreira no chão de fábrica. Eu sempre quis mais essa vida de escritório, mais trabalhar no business. Mas não achei válida a experiência e também eu recebi uma recomendação deles mesmos lá da Exxon, que por mais que eu quisesse trabalhar em escritório, na parte do business, seria importante ter uma experiência no chão de fábrica, até porque eu estaria lidando com pessoas de fábrica, né? Fazendo negócio com fábrica, fazendo negócio com a indústria, então seria importante eu saber como se dá, como funciona. Então, beleza, eu topei. Então, eu cheguei em Paulínia, primeiro no time de manutenção, na parte de planejamento e manutenção, e depois parti para a manufatura, que é onde eu estou hoje, e uma das minhas funções principais é fechar os balanços de massa. Engenharia química básica e pura, né? Então, assim, a minha carreira nunca eu planejei e tal, foi meio que acontecendo ao acaso. Foi uma oportunidade, não tinha muita pretensão, um estágio, uma empresa boa, numa área que eu comecei a me interessar, achei bacana, mas ok, era isso. E, assim, acabou evoluindo bem, ainda mais se você olhar o cenário que tem hoje para quem sai da faculdade, que é uma questão também que eu já vou falar. Então, não foi muito planejado e tal, mas, obviamente, tem alguns pontos que eu vejo que foram importantes na minha evolução na empresa, para que eu pudesse crescer e tal. Primeiramente, fazer as coisas bem feitas. Isso não quer dizer um aluno com nota 10, um aluno tal, que tira... Não. Óbvio, você precisa se formar, você precisa sair da faculdade com um certo conhecimento e tal, senão você não tem nem como começar. Mas eu sempre me recordo de um professor na minha faculdade que ele deu a primeira aula de engenharia química para mim, e que ele dizia: vocês não vão se formar, vocês não vão se formar em engenheiros químicos, vocês não vão sair daqui engenheiros químicos, vocês vão se formar em engenharia química, mas vocês vão virar engenheiros químicos depois de uns 3, 4, 5 anos. Vocês vão ter que aprender muito para virar engenheiros químicos. Vocês vão sair daqui com uma base para poder virar engenheiros químicos, mas vocês não vão sair daqui engenheiros químicos. Professor Tadeu, Alberto Tadeu Martins Cardoso, que antes de professor era um ser humano fantástico. Para mim, um dos maiores legados do meu curso de engenharia química foi ter conhecido esse cara. Professor, uma pessoa excepcional. E ele sempre falava: a faculdade é só uma base para isso, realmente. Então, você junta o que você aprendeu, a tua base,
com o que vão te ensinar e faz o que precisa ser feito. Aliás, não só o que precisa ser feito, você faz um pouquinho a mais. Porque fazer o básico, fazer o que é para ser feito, sei, tem muita gente que faz. Então, isso que eu falo, fazer as coisas bem feitas é isso, pegar o que você sabe, pegar o que vão te ensinar e fazer o que eles querem que você faça com um pouquinho a mais. Deixar fazer certinho o que é para fazer, fazer bem feito o que é para fazer e sempre melhorar alguma coisinha, porque sempre tudo é passível de melhora, você sempre pode ajustar alguma coisinha, ver alguma coisinha, facilitar, e isso sempre é válido. Então, fazer o que é para ser feito com um diferencialzinho. Esse para mim é o primeiro ponto. O segundo ponto, e tão importante quanto o primeiro, são as relações interpessoais. Isso é cada vez mais necessário, saber lidar com os mais variados tipos de pessoas, os mais diferentes níveis de instrução, os mais variados estados de humor. Você tem uma boa relação com um colega de trabalho, você tem uma boa relação com o cliente, com o fornecedor, com um órgão regulador, com tudo, de extrema importância. Você se relacionar bem, hoje é imprescindível. Muitas vezes, o importante não é você saber alguma coisa, é você saber quem sabe, você saber quem faz. E isso é meio que se torna óbvio, porque é impossível saber tudo e cada vez mais requerem que saibamos mais coisas. Só que não tem como. Então, o importante é você saber quem sabe aquilo, quem faz aquilo. Mas não adianta nada saber se aquela pessoa for inacessível. Daí a necessidade de se dar bem com todos. Eu não falo de puxar o saco, de bajular. Não, é você ter uma relação legal, uma relação cordial. Aquele cara que tá lá no café, você fala, bom dia, tudo certo e tal. O cara tá lá sozinho, puxa um papo com ele. Ou aquele cara que tá indo embora e tal, quer uma carona aí, alguma coisa assim. Essa coisa, você ser cordial, você se dar bem com todo mundo, você se relacionar com todo mundo. Às vezes aquele cara, o cara um pé no saco, não sei o que. Cara, conversa com ele, às vezes é uma impressão com todo mundo. Então você saber conversar com todo mundo, se dar bem, ter uma relação legal com todo mundo, isso conta, às vezes até quase mais do que você fazer a coisa certa, fazer bem feito. Você criar uma relação de modo que as pessoas possam contar contigo, você possa contar com as pessoas, eu creio que é fundamental para você conseguir crescer, se dar bem em qualquer emprego, qualquer situação. Terceiro ponto, e que cada vez é mais importante, idiomas. O inglês hoje não é nem diferencial, o inglês hoje é pré-requisito. Raros são os processos que não pedem inglês. E hoje um terceiro, um quarto idioma já estão se tornando, de certo modo, até comuns no mercado. Eu vejo pela minha empresa, minha experiência, por exemplo, eu trabalho com o headquarter que é em Houston, falo com eles em inglês, trabalho aqui no Brasil, tiro uma dúvida com o tech center que tem lá na Bélgica em francês, aí converso com um cliente na Argentina em espanhol. Então, cada vez mais, a tendência é cada vez mais as empresas cada vez mais interligadas, uma empresa de fora comprando outra, uma empresa aqui comprando ali, cada vez mais interligação entre os países, a economia cada vez mais conectada, e mesmo empresas brasileiras, porque por mais que a empresa atue no Brasil, seja brasileira, às vezes ela tem um fornecedor fora, às vezes ela precisa de alguma coisa que só tem fora. Então, hoje, para conseguir crescer, uma terceira, eu já não falo nem segunda, eu falo uma terceira língua, porque segunda é pré-requisito, o inglês é pré-requisito. Uma terceira língua hoje é fundamental. E o quarto ponto que eu acho necessário é não parar. Não parar de se aprimorar, o conhecimento não pode parar nunca. Não digo que você sair da faculdade já emendar uma pós, trabalhando, um mestrado e tal. Pô, eu também não fiz isso. Eu saí da faculdade, dei um tempo para descansar, quis curtir um pouco também, porque a faculdade nossa é puxada. Mas continua a sua formação. Até porque, às vezes eu acho até esse tempo bom para você pensar, realmente é isso que eu quero. Às vezes eu quero fazer uma coisa em gestão, às vezes eu quero fazer uma coisa em marketing, enfim. Mas nunca parar, cara. Vai continuar a formação, procura uma área de interesse, pense no negócio que você gosta, no negócio que você quer. Veja também perspectiva de futuro para a tua área, para a tua empresa e para ti. O que você quer, o que tu se imagina fazendo daqui não sei quantos anos, e procura uma formação nisso, não deixa passar muito tempo não, dá um tempo com a faculdade, descansa e tal, realmente eu acho necessário ter um tempo desse, mas não para a tua formação. Portanto, sempre continuar, o conhecimento não pode parar, leia sempre, se antene, principalmente quem quer seguir carreira no mundo corporativo,
você está antenado com notícias, você está antenado, pega, principalmente quem quer seguir carreira não na área mais técnica, não no chão de fábrica, mas mais no escritório, na linguagem que eu estou usando. Leia aquele jornal, assista aquele noticiário. Hoje a internet está aí, uma fonte de informação tão fácil, tão acessível e que tem muita informação de qualidade. Saiba filtrar, obviamente. Mas, por exemplo, você entender o porquê que a eleição do Trump vai melhorar a relação com a Rússia, porque ele não gosta do Putin, e o que essa melhora na relação deles vai influenciar no mercado da tua empresa. Isso faz muita diferença, porque principalmente quem trabalha no mundo corporativo, tudo hoje, nada é de varde, nada é de graça, tudo tem alguma coisa. Então, você está ligado nisso, você está antenado a tudo, faz muita diferença. Conhecimento nunca seja bem batido no negócio que meu pai falava, não vou falar conhecimento nunca é demais. É verdade, cara, conhecimento nunca é demais. Esteja sempre antenado, sempre que possível leia, sempre que possível veja. Aquele tempo que tu perde no trânsito, às vezes, cara, troca meia hora de música por dia por um noticiário, porra, vai fazer uma diferença do caramba. Assiste alguma coisa interessante, isso faz muita diferença também. Enfim, acho que para mim os 4 pontos principais que eu vejo que para mim fizeram diferença e que eu acho que fazem sim diferença também no mercado de trabalho para se construir uma carreira são esses aí: fazer bem o teu trabalho, ter uma boa relação interpessoal, ter um terceiro idioma, um quarto idioma e estar sempre antenado, conhecimento, nunca parar. E aproveitando agora que eu estou falando de carreira, aproveitar o gancho do mercado de trabalho, falar um pouquinho da nossa situação de engenheiro químico recém-formado, que acho que isso é conhecimento de todo mundo, né, que nós estamos numa situação econômica nada favorável desde 2014, já tem se arrastado e cada vez as previsões de melhoras vão sendo postergadas. E assim, particularmente para a minha empresa, nós vendemos solventes para outras indústrias, então o impacto foi muito grande porque a atividade industrial caiu muito, como nós somos indústria de base, somos muito impactados. O volume de venda caiu, consequentemente o faturamento também caiu e tal, mas isso a nossa unidade, né? Eu falo nível Brasil, porque o ExxonMobil é gigante, tá no mundo todo. E mesmo com todas, às vezes aqui no Brasil tá ruim, mas a Argentina tá voltando a crescer, Colômbia tá expandindo pra caramba, Peru, isso só América do Sul, então você tem inúmeros países crescendo. E o resultado da Exxon no ano de 2015 teve um lucro de 16 bilhões de dólares. Isso é um dado que é divulgado, até um balanço para os acionistas. Mas assim, 16 bilhões de dólares é um lucro bom, um lucro grande. Mas quando comparado a 2013, que teve quase 50 bilhões de dólares, você nota que caiu bastante. Então, óbvio, você tem a volatilidade do barril do petróleo como um fator agravante para isso. E assim, mesmo que a nossa unidade aqui no Brasil esteja sofrendo com o mercado interno nosso aqui, a nível global, a nível de ExxonMobil Corporation, a situação continua boa, ela não é impactada, o Brasil apenas. Essa é a grande vantagem dessas empresas hoje, que cada vez procuram expandir mais para inúmeros países, que de um modo você perde num, você ganha outro, aquela história velha já de nunca pôr todos os ovos numa única cesta, né? Então, mas assim, eu vejo que como nós somos fornecedor para a indústria, nós servimos como um termômetro. Então, a situação que eu vejo pelo nosso termômetro de fornecimento para a indústria é que o pior já passou. Você vê a tendência um reaquecimento da economia, é tímido, ainda um reaquecimento tímido, já se esperava estar crescendo mais, mas a tendência de retomada, mesmo que num ritmo menor do que o esperado, essa tendência é sólida e a retomada vai se dar. Então, para quem sai da faculdade, é o pior cenário possível. Quem tem saído aí a partir de 2014 aí tá pegando o pior cenário possível. Empresas fechando, poucas vagas, muita mão de obra qualificada e com experiência. Essa que é a grande questão, que tem muita mão de obra com experiência disponível. Então, e uma situação econômica que está forçando pessoas a submeter a salários mais baixos. Então, a situação é a pior possível. É desanimador. Você tem muito pessoal bom, com experiência, se submetendo a salários mais baixos. Então,
é realmente complicado, é desanimador. Assim, o que eu vejo muita gente que tá fazendo, partindo para algumas soluções, uma delas é o mestrado, que eu considero certo, porque, não para mim, porque eu não me vejo, não tenho vocação para essa parte mais acadêmica, continuar estudando, continuar seguindo na faculdade não é para mim, mas para quem tem essa disposição, quem gosta disso, eu acho uma boa saída, porque você não fica parado, está se qualificando, você tem uma renda, então eu acho que para quem gosta de estudar, para quem gosta dessa área, é uma boa solução, uma ótima solução. Uma outra alternativa que eu tenho visto muita gente que está se formando agora, está saindo, deixar o país, partindo para trabalhar em outros países. Tem funções que não exigem qualificação, como garçom, acompanhante de idoso, enfim, dessas coisas assim. Funções que não exigem qualificação. E a bola da vez que pelo menos o que eu tenho acompanhado, tem sido Austrália e Nova Zelândia, né? E eu não julgo essas pessoas, porque, pô, ainda mais quando você vê a remuneração que um profissional desse, que não exige qualificação, recebe lá, trabalhando numa dessas funções. Compara com um engenheiro aqui, que devido à situação é obrigado a aceitar um emprego de assistente de alguma coisa, trabalhando mais que um engenheiro sênior e ganhando um salário baixo, bem. Então, tá certo, as pessoas estão em busca, às vezes, tem gente que não pode esperar, e tá certo. Além disso, você não deixa de se qualificar, porque você está indo para um lugar que você vai ganhar fluência num outro idioma, você tem oportunidade, às vezes, de algum outro curso, alguma coisa, você melhorar o teu currículo, e para alguns é temporário, vai lá, até a situação melhorar aqui, enquanto isso se qualifica junto com capital, e para outros pode ser definitivo, vai lá, consegue desenvolver uma carreira lá na área, talvez não, enfim. Eu vejo como uma saída, né, do pessoal que está indo lá. Não sei se eu faria isso e tal. Não sei, não. Acho que dependendo da situação, talvez sim, mas eu vejo como uma saída sim. E uma outra saída são os trainees, que mesmo com a crise continua ocorrendo, talvez até um número menor de vagas, com mais concorrência ainda, porque mais gente está precisando. E daí a necessidade de uma qualificação melhor, você entrar num trainee mais preparado, você entrar num trainee mais atento com o mundo, mais atento com as atualidades. Cada vez mais, como eu falei antes, o idioma vai contar nisso. E eu vejo que é uma saída sim, eu acho que principalmente para quem tem esse perfil de liderança que é visto que é um desejo dos recrutadores de trainee. Então acho que é uma ótima saída. O trainee depois propicia um crescimento de carreira. Acho que é uma saída bem legal. E obviamente exige uma preparação cada vez mais forte, cada vez mais consistente de quem vai prestar esse processo. E uma outra situação que eu também tenho visto alguns colegas que têm condição de fazer isso é virar o concurseiro, né? Só estudar para concurso e tal. E assim, ao meu ver, não acho a melhor saída, até porque assim, cada vez o Estado está sofrendo pressão para conter gasto, para reduzir gasto e, consequentemente, isso acaba acarretando no menor número de vagas, diminuindo também o salário para essas vagas, enfim. E também a Previdência Pública cada vez mais sendo posta em xeque, provavelmente vai passar por revisão, não sei. Enfim, tudo isso. Então, óbvio, tem pessoas que têm o sonho do concurso, que desde sempre falam, não, eu quero fazer concurso, beleza. Mas você partir da situação que tá hoje e tal, porque tá ruim, e fala, não, vou virar concurseiro, cara, não sei se... Eu, pelo menos, não seria a minha saída. Não vejo como uma saída, não de qualquer... Não tô de jeito nenhum desmerecendo emprego público, nada. Assim, só não vejo como, devido à situação, devido ao cenário que se desenha aí, não vejo como a melhor saída. Mas sim, vai de cada um, né, cara? O importante é não parar, não desistir, porra, desanima pra caramba. Como eu falei, a pior situação possível. A engenharia química é injusta, você tá lá, você faz um curso ferrado, você estuda pra caramba, você, se mata e tal, pra se formar, pra daí ter que se matar por um emprego, ou não tem emprego, tá competindo com gente que já tá no mercado, que tem qualificação tão boa quanto a tua, que tá disposto a ganhar menos, que tá... Cara, tem que matar, tá matando cachorro a grito, tá... A situação tá bem ruim mesmo, mas não desiste, continua se qualificando, continua tentando fazer alguma outra coisa e tal.
A pior coisa é deixar o desânimo, é meio que uma desesperança, não sei, porra, verdade, aí você se arrepende de ter feito engenharia química. Cara, não deixa isso aí te abalar, não, vai dar vontade de voltar atrás, ter feito outro curso, lógico que dá, pô, porque você sai... É injusto, que eu falei, parece que a engenharia química te sacaneia, mas, cara, vai passar isso aí, não deixa isso aí te desanimar, e continua se qualificando, continua fazendo alguma coisa, tem essas saídas aí que eu falei, óbvio, talvez ir para um outro país seja meio drástico, mas enfim, tem saídas que cada um sabe o que é melhor para si. Então, a única coisa, não deixa de desanimar e continua correndo atrás, continua se qualificando. E, por último, existe uma outra alternativa também que eu deixei para falar agora, que é o empreender. Você empreender, você fazer alguma coisa. E eu vou contar um pouquinho também do meu caso, que além de trabalhar na ExxonMobil e tal, tem um projeto que eu comecei com dois amigos meus. Quando eu falei lá no começo que eu fiz intercâmbio na Polônia, não foi de Varne, foi exatamente um gancho para poder falar disso, então nessa época que eu fiz intercâmbio, conheci um amigo meu lá, Leitão, não pela pessoa, mas pelo sobrenome, apesar dele ter alguns hábitos questionáveis, que é o meu sócio, então vou falar dele aqui também. Então nós fizemos intercâmbio lá na época, ele não morava em Cracóvia, mas nos conhecemos, ficamos amigos e tal. E depois, quando eu fui para a França para estudar, ele estava novamente na Polônia, dessa vez ele estava a trabalho lá. E nós acabamos nos encontrando fomos viajar e tal, mantivemos sempre o contato desde então. E beleza, fomos viajar e tal, e conversando, ele me apresentou uma bebida que nós chamamos de Nutelúfica, que era uma vodka com sabor de Nutella. Aí ele falou, cara, isso aqui surgiu na Polônia há algum tempo e tal, na época que nós morávamos lá ainda não existia. E nós falamos, cara, que negócio bom, velho. Por que só os caras podem beber isso aqui? Nós também temos que beber isso aqui. Vamos levar isso para o Brasil, cara. Não é justo que só eles possam beber isso. Nós temos que... Todo mundo pode beber, todo mundo tem que beber. Isso aqui é muito bom, isso aqui é gostoso, isso aqui, porra. Aí, beleza. Aí começamos, tentamos, primeiramente, negociamos, era um grupo, dono de várias marcas, entre as quais dessa vodka de avelã, e começamos a fazer tratativas e tal. Tínhamos uma holding aqui no Brasil que ia nos ajudar com a importação, tínhamos algumas reuniões e tal, a diretoria deles de comércio exterior era na França, fizemos ligações e tal, recebemos até algum material e tal, mas na hora de finalmente assinar o contrato, na hora do vamos ver mesmo, os caras deram para trás. E eu entendo, porque pô, uma empresa gigante, detentora de várias marcas, toda a Europa e tal, confiar a representatividade delas, a marca delas, a 3 moleque, 3 cara que, vamos montar isso no Brasil, eu entendo, os caras não sentiram segurança, beleza. Isso era 2013, a ideia morreu e tal, de vez em quando um viajava, trazia a vodka, mas nós sempre gostamos muito, muito saborosa mesmo. Até que no começo desse ano, meu amigo mandou uma foto, uma embalagem com a Nutelúfica, né? Nós chamamos de Nutelúfica. E falou, eu falei, você foi pra lá, trouxe? Ele falou, não, eu fiz. Eu falei, pô, como assim, você tá de sacanagem? Ele falou, não, eu fiz, cara. E daí, fui lá pra lá, ele falou, eu falei assim, cara, vamos então fazer isso aqui no Brasil. Ele aprendeu, descobriu como se fazia, conversando com o pessoal, procurando, tal. E então tá, vamos fazer e... Então nós começamos a fazer a nossa vodka de Nutella, nossa vodka de avelã, e começamos a produzir ela. Fazemos a nossa vodka artesanal. Tem alguns amigos nossos para os quais nós vendemos ela e tal. Nós estamos agora trabalhando para estruturar tudo, para fazer
registro junto ao ministério e tal, toda a burocracia que é requerida e tal. Mas é um negócio que era um hobby nosso, um desejo nosso, que fala, pô, o pessoal tem que beber isso aqui também, é um negócio muito bom, não é justo que só o europeu, só os poloneses, só o pessoal aqui da Europa possa beber isso. Nós também temos que beber, é um negócio bom, cara. Então nós começamos a fazer a nossa bebida e que virou uma ideia de negócios. E assim, tudo é muito devagar, tudo você precisa, a burocracia no Brasil é lenta, você precisa de registro e tal, todos esses passos assim demoram para você avançar nisso, demora para você chegar no negocinho tudo certinho e tal, mas nós estamos trabalhando nisso. Então, assim, obviamente eu tenho um emprego, hoje nós somos 3 sócios, o meu outro amigo hoje está na Inglaterra, o meu outro e o Leitão, no caso, tá na Inglaterra. Hoje temos um outro sócio nosso em São Paulo, que também tem um emprego, e isso é um negócio paralelo ao nosso trabalho e tal, e que nós temos a ideia de transformar verdadeiramente num negócio. Assim, ser empreendedor no Brasil é complicado. Para quem, como eu falei, é uma saída, mas você tem que ter um suporte forte por trás disso, porque você precisa ter um investimento muito bom. Quer dizer, depende, né, do negócio, mas de qualquer modo, você vai precisar de um investimento inicial, você vai precisar... burocracia no Brasil não te ajuda, o empreendedor ainda precisa passar por vários processos, várias coisas que não é fácil, até dar um retorno, demora tempo, você tem que se dedicar muito, muito, muito. Hoje eu vejo que uma falha do nosso é porque nenhum de nós isso não é a atividade principal de nenhum de nós. Talvez fosse se estivesse um estágio muito mais avançado. Então nós vamos fazendo isso, vamos dando andamento a todo o processo e tal, conforme nós vamos tendo tempo, conforme as coisas vão sendo possível e tal. Mas eu vejo com muito bons olhos, até porque, cara, quem movimenta esse país, quem faz as coisas acontecerem nesse país é o empreendedor. As coisas aqui só vão pra frente porque tem muita gente que é teimosa, tem muita gente que vai contra a lógica, que vai contra todo o que os outros falam e fala, é teimoso, fala, não quero saber, eu vou empreender. Cara, você vai perder dinheiro, cara, isso aí vai dar muito trabalho. O cara fala, não interessa, eu vou empreender. Porque se empreender no Brasil é pra teimoso, cara, é pra cara que é teimoso mesmo, porque tudo vai contra. Não digo tudo, cara, mas você não tem um incentivo, você não tem um facilitador. Eu vejo o exemplo, por exemplo, eu vejo o exemplo das cervejas artesanais. Eu tenho contato com muita gente que faz cerveja artesanal também. Os Estados Unidos viveu um boom de cerveja artesanal e o que o governo fez? Ele simplificou o processo do registro para 3 semanas. Então hoje nos Estados Unidos, em um mês você consegue registrar uma cervejaria artesanal. O Brasil está vivendo um boom de cerveja artesanal. O que foi feito? A restrição aumentou, o controle aumentou, dificultou-se mais, enfim, é todo eu vejo pelas minhas conversas que eu tenho com o pessoal que faz cerveja artesanal, o quanto é chato, o quanto é para você conseguir registrar uma cervejaria artesanal. Isso que é um negócio que, pô, movimenta, um cara ali contrata 2, 3 pessoas, movimenta a economia local, cara, isso é a melhor coisa que um país crescer, você movimentar a economia local, você vai gerando um ciclo de, pô, um negócio tão bom e que se complica, cara, e, enfim... Mas eu vejo, assim, com uma saída que você... Quem tem uma ideia... É 3 coisas, cara, que... Ou 2, ou... Putz, eu não lembro agora. Que... Pra você empreender, você tem que ter um negócio inovador, ou você tem que ter um negócio que já existe, mas com um diferencial. Então, você tem alguma coisa assim, cara, um produto diferente, ou alguma coisa que já existe, mas que você consegue, sei lá, propiciar um preço melhor, uma qualidade melhor pelo mesmo preço, alguma coisa assim, cara... A situação tá aí, você tem uma condição de... Você tem, sei lá, um capitalzinho guardado, você tem uma condição de se manter aí por um tempo. Se joga, cara, seja teimoso. Faz a coisa acontecer, vai contra tudo, vai contra toda a lógica, vai contra porque... Ainda mais nós que somos engenheiro químico, cara. Que, pô, a possibilidade é enorme, enorme, enorme. Então, eu falo no exemplo, do mesmo modo que esse meu amigo fala assim, pô, descobri como que faz essa. Aí ele ensinou... Baseado nisso, eu já consegui desenvolver outros sabores, fazer umas vodkas legais e tal, e tal. Então, isso nós estamos transformando tudo num projeto que
nós já chamamos ela de Nut Vodka. Nós temos a garrafinha que nós, para nossos colegas, para nossos amigos aí, nós temos um comérciozinho informal só com eles aí, estamos vendendo, estamos trabalhando nesse projeto para ficar maior, para crescer, e eu acho válido, cara, acho uma boa saída também nessa situação, você empreender, eu acho legal isso, é complicado, é difícil, dá vontade de desistir, desanima também, além da situação, o empreender também desanima, mas é bom, cara, é um negócio, é o que eu falo, o que movimenta esse país é o empreendedor, cara, os caras que fazem as coisas acontecer mesmo, que faz a coisa girar, faz a coisa funcionar. E eu fui criado num berço empreendedor, meu pai é empreendedor, tem seus negócios, e uma coisa que ele sempre falou pra mim é a seguinte: procure informação, óbvio, Sebrae, essas coisas, tem cursos bons, mas converse com pessoa que empreende. Converse com empreendedores, converse com empresários. Essas pessoas vão saber te ensinar muito mais do que qualquer curso, muito mais do que... Porque no curso, na teoria, as coisas funcionam. Na prática, o Brasil é complicado. O Brasil não te ajuda. Infelizmente, o Brasil não te ajuda a ser empreendedor, cara. Complica as coisas. Mas, enfim, deixa eu pegar aqui e mostrar pra vocês o nosso projeto aqui. Então tá aqui o nosso projeto, Nut Vodka. São 160 ml de Nutella alcoólica. É uma vodka que você não precisa misturar, uma vodka que você não precisa colocar nada, você pode beber ela pura. Nós temos o conceito aqui no Brasil de que vodka é um negócio ruim, de que vodka você tem que misturar, de que vodka só serve pra você, pra ficar alegre e tal. Cara, também serve. Mas você não precisa misturar, você pode tomar ela porque ela é gostosa. E essa que é a nossa grande meta. Trazer pra cá um negócio que na Europa você toma porque é gostoso, que na Europa você toma porque é saboroso. Se eles podem, cara, nós também podemos, porque deixar um negócio só pra eles. Então tá aqui, nosso projeto, nós estamos trabalhando. Tem gente que fala que dá vontade de passar no pão. E realmente ela tem, não sei, pessoal, o feedback que nós temos recebido sempre é tudo positivo. É uma vodka de avelã e tá aí, trazendo um conceito novo, uma coisa nova pra nós aqui, e seguindo com o espírito de empreender no nosso país aqui, que eu torço para que cada vez mais tenhamos mais empreendedores que deem certo, que façam a coisa acontecer mesmo, que é o que depende, é isso, o que depende nosso país para ser maior, para ser cada vez maior, é disso, de gente que faz as coisas acontecer. Acho que é isso. Peço mais uma vez desculpa pela situação aqui. Espero que eu tenha conseguido passar alguma coisinha para vocês aí que possa agregar no futuro de vocês aí, qualquer ideiazinha que, lá na frente vocês falam, puta, tal coisa, não precisa nem lembrar de mim não, mas só lembra da ideiazinha, do conceito, alguma coisa que eu passei para vocês que vá fazer vocês crescerem, vai fazer vocês irem para frente, para mim já é válido. Mais uma vez, agradecer a oportunidade, desejar a todo mundo aí muito sucesso. A situação tá ruim, mas vai passar e bora lá que se todo mundo aí acabou, tá acabando uma faculdade de engenharia química, o resto é tudo de boa, é mais tranquilo. Valeu, muito obrigado, um abraço a todo mundo.